Paz do Senhor para adolescentes, estamos com mais uma aula hoje. E hoje a nossa lição ela fala sobre um assunto de suma importância para a vida do cristão. Hoje nós vamos falar sobre o amadurecimento cristão. É a nossa lição 12, a gente já está chegando no final do trimestre. E vamos lá, a lição de hoje ela se encontra em 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 11 e o 14, versículo 20. Leiam comigo, a Bíblia diz, já peguem a revistinha de vocês aí, que diz assim: Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Talvez vocês estejam pensando aí: nossa, a gente vai falar de amadurecimento cristão, mas a gente ainda é tão novinho, né? E eu já quero entrar nesse mérito e dizer que não precisa ser uma pessoa mais velha para ter amadurecimento cristão, né? E nós podemos ser maduros na fé sendo pré-adolescente? Podemos. A gente tem que crescer não só na idade e no tamanho de estatura, a gente também tem que crescer na vida espiritual. O amadurecimento cristão é algo que ocorre naturalmente na vida humana, tá, gente? Desculpa, o amadurecimento total, né? É óbvio que a gente não pensa hoje, me referindo a vocês, como vocês pensavam há 2, 3 anos atrás, quando vocês ainda eram crianças. A gente vai evoluindo conforme a gente vai crescendo. Todos nós passamos pelas diversas etapas do desenvolvimento a fim de crescermos. Na vida espiritual ocorre algo semelhante quando experimentamos o novo nascimento. O crente que hoje é um neófito na fé, ou seja, um recém-nascido, aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus, a gente costuma dizer que ela é um recém-nascido na fé. Ainda está dando os primeiros passos, né, na fé em Cristo. Eu já quero entrar com vocês no primeiro tópico, que fala sobre os meios disponíveis para o crescimento espiritual. Eu quero falar um negócio com vocês que tem aqui no Conhecendo Mais de Deus, que diz assim, antes de entrar no primeiro tópico, que o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, em não ser mais criança. Eu quero que vocês entendam que ele não está criticando essa fase, que é uma fase importante, é uma fase que ela tem que ser, como é que eu posso dizer, muito bem vivida. Ele está dizendo das pessoas que permanecem nessa fase. Ou seja, como isso, Carlos? Pessoas que estão crescendo, né, fisicamente, estão pegando idade, mas que nunca amadurecem espiritualmente. É sobre isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Crescendo e aprendendo. O exemplo de Jesus, que crescia na perspectiva humana, mas também na perspectiva espiritual, deve ser seguido por todos nós. Está lá em Lucas 2:52. À medida que crescia, Jesus se tornava mais agradável tanto a Deus como às pessoas à sua volta. Vocês já pararam para ver aquelas pessoas que podem ter 20, 30 anos, mas que não tem nada para te oferecer? Aquela pessoa que tu senta numa roda de conversa e ele só fala abobrinha, né? Ou seja, aquela pessoa que cresceu na idade, mas que a mente dele parece que parou no tempo, né? E é sobre isso que essa palavra fala, porque Jesus, ele foi crescendo tanto na idade e foi crescendo também espiritualmente. Ou seja, era uma pessoa que tinha coisa para oferecer, uma pessoa que era agradável de estar perto dela, porque tinha conteúdo, falando assim em outro palavreado. E a vontade de Deus para as nossas vidas, como ovelha do bom pastor, é o nosso progresso, é o nosso crescimento espiritual, é chegar à maturidade cristã. E nesse sentido podemos observar alguns meios disponíveis, né? Como se a gente tivesse ali num caminho e a gente tivesse etapas a passar. E dentro dessas etapas, a gente tivesse meios, né, para ir chegar ao nosso objetivo. E o primeiro deles que eu quero falar com vocês é um muito conhecido, que glória a Deus vocês são pré-adolescentes bastante envolvidos na obra. É a integração nas atividades da sua igreja. Uma igreja saudável faz os seus membros se desenvolverem. Atos 4:32. É muito importante a gente ser participativo nas atividades da igreja, a gente ser assíduo nos cultos, em tudo em que a igreja tiver de atividade. Isso faz a gente crescer bastante.
Por isso que quando às vezes o líder chama para dar uma palavra, para dar um louvor, para passar um culto na recepção, recebendo os irmãos, é importante a gente participar. Tudo isso coopera para o reino e além disso a gente evolui. Tem também outro meio importantíssimo que eu sempre falo com vocês quando a gente está junto, meditação na palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele expõe isso na carta dele, adequando o crescimento espiritual, precisamos desejar a palavra de Deus. Não sei se vocês já viram o recém-nascido. Meu Deus, tem uma gana por mamar, né, pelo leite. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ter essa fome da palavra. A gente tem que ter tempo de qualidade com a palavra. A gente tem que tirar um tempinho do nosso dia para a palavra. É essencial para que a gente cresça espiritualmente. Cultivar momentos de oração. Houve uma aula que eu dei para vocês em que eu falei a respeito ali da graça, tudo, que a graça hoje nos permite o livre acesso, a gente pode orar na rua, a gente pode orar no ônibus, a gente pode estar na escola e falar com Deus, mas cultivem momentos de oração, sabe? Aquele momento que a gente fecha a porta, entra no nosso quarto, dobra o nosso joelho para falar com Deus. Aquele momento íntimo entre você e Deus. Não cultive esses momentos. Ah, Carla, minha vida é muito corrida, eu estudo, eu faço curso, pratico esporte. Eu sei que adolescente tem atividade, porque eu, quando tinha a idade de vocês, eu desenvolvia muitas atividades. Eu estudava, jogava na escola, fazia curso extracurricular, fazia aula de inglês. Então era uma vida corrida, mas que a gente não vinha perder o hábito de cultivar momentos de oração. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E procurar fazer a vontade de Deus. Essa expressão, que a tua vontade seja feita, ela é encontrada na oração que Jesus ensinou. Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual acontece. Tendo a responsabilidade no uso dos dons. Aí vocês devem estar falando, cara, a nossa revista veio falando de dom espiritual, aí falou do fruto do Espírito e agora falou de maturidade espiritual. Como é que a gente faz para ter nexo nisso? Gente, é muito simples. Quando a gente tem maturidade espiritual, logo a gente tem responsabilidade no uso dos dons. Dom espiritual, maturidade cristã. Eles têm que andar juntos. Porque quando a gente tem a maturidade, a gente desenvolve os dons com responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês um pouco tosco, mas que eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eu já vi, foi comigo que aconteceu, eu estava em uma oração do meio-dia com os meus pais, e eu sempre tive um porte muito grande. Eu tinha 15 anos e o pessoal achava que eu tinha 20. E uma irmã, ali na oração, se deixou levar pela empolgação, olhou para mim e profetizou. Eu tenho ouvido as tuas orações e eu tô trabalhando na vida do teu esposo. Eu tinha 15 anos, eu não tinha esposo. Então, o que eu posso dizer disso? Imaturidade cristã. Falta de responsabilidade com o dom que o Senhor deu a essa pessoa. E falando disso é que a gente vai entrar nesse tópico de agora. É importante entender que possuir dons espirituais não é sinal de maturidade. Ah, mas o fulano tem o dom da palavra, o dom da profecia. Gente, não quer dizer que ele é maduro na fé, tá? Entretanto, por quê? Um exemplo bem prático para nós, a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo falou, tem todos os dons, mas tem contenda, tem briga, tem dissensões. Ou seja, era uma igreja recheada de dons, mas uma igreja que não era madura na fé. Queridos pré-adolescentes, a revista de você está falando aqui para vocês. Deus tem dado dons espirituais e talentos para cada um de nós, porém nada disso é garantia da nossa maturidade cristã, tá? Que só pode ser alcançada pela vida de oração, meditação na palavra e, sobretudo, obediência à vontade do Senhor. Eu quero que vocês enfatizem muito isso, porque, graças a Deus, eu também tive esse ensinamento com essa idade de vocês, né, de maturidade cristã, de crescer na fé, entender que nós estamos em escalas. E cada dia mais a gente vai aprendendo algo de Deus e vai crescendo na fé. Um cristão maduro e responsável não busca apenas o poder e os dons do Espírito, mas conjuntamente busca desenvolver a vida de comunhão com Deus, tá, gente? Não basta ter os dons, tem que ter comunhão com quem deu os dons, tá bom? Deus quer me usar é o último tópico. Em relação ao amadurecimento espiritual tratado nesta lição,
Você deve estar se perguntando, será que o assunto é para mim? Eu sou apenas um pré-adolescente. Será que é para mim? Será que esse assunto não é para os adultos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembre-se do profeta Jeremias, que ele falou: ó Senhor, eu não sei o que falar, pois sou muito jovem. Embora estivesse ouvindo a voz do próprio Deus, Jeremias duvidou do fato do Senhor usar ele. A Bíblia está cheia de pessoas que ainda na adolescência foram grandemente usadas por Deus, e um grande exemplo, inclusive, que eu gosto bastante, é Daniel. Daniel era um jovem, tinha sido levado para longe do seu povo, para longe dos seus pais, e mesmo estando longe, distante da sua fé, Daniel se manteve firme, com uma rotina organizada de oração e sempre se mantendo em comunhão com Deus. E Deus honrou Daniel naquela terra. Antes de finalizar a lição, eu quero deixar aqui enfatizado com vocês o seguinte. Até anotei aqui no meu caderno. De que serve um carro nas mãos de quem não sabe dirigir? De que serve um avião nas mãos de quem não sabe pilotar? Semelhantemente, a reflexão é fundamental em relação aos dons espirituais. Como assim, Carla? Para que servem os dons espirituais na vida de quem não possui maturidade para exercê-los? Fica essa questão aí para vocês lembrarem. Então, antes de pedir até mesmo os dons em oração, que a gente vem falando nessa lição, busquem maturidade cristã. Busque comunhão com o dono dos dons. É de suma importância, que isso acarreta para nós responsabilidade para usá-los e exercê-los com serenidade e com temor ao Senhor dentro da casa de Deus. Fiquem na paz do Senhor, eu espero que vocês tenham aprendido muito e até a próxima aula, se Deus quiser.